Fala galera, Fernando Viriato por aqui e eu estou trazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês como você pode definir um tipo de variável do tipo de usuário, tá? Então você define, é uma forma diferente de declaração de variável do tipo de usuário. Antes de começar a videoaula, eu quero pedir para vocês curtirem o canal, se inscrever aí, acionar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no canal você receber a notificação e tá sempre informado aí. Aproveita também e compartilha com seus amigos aí se você achou que esse vídeo é bacana, ok? Então vamos lá. Falando especificamente da aula, então nós vamos falar hoje do tipo definido de variável por usuário, tá? Então eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente ter uma noção. Então imagina que eu tenho uma tabela aí com uma identificação de um veículo, o modelo, o fabricante e a data de lançamento. Aqui é partindo do princípio que essa é a data em que o veículo vai estar disponível na loja para ser vendido ou vai ser lançado pela montadora. Enfim, isso é pouco irrelevante aqui. Então eu vou lá para o meu Visual Basic, né, vou lá para o meu VBA e já trouxe uma pré-formatação aqui. Então aqui eu tenho um módulo inserido e nesse módulo, imagina que eu tenho lá algumas informações para que a gente consiga fazer o cadastro desse veículo numa determinada tabela, tá? Seja no banco de dados ou no próprio Excel. Então, partindo do princípio, por exemplo, né, que eu tenho um ID número 1, um modelo do veículo, nesse caso aqui eu coloquei Palio, fabricante é a Fiat, a data de lançamento, por exemplo, 30/10/2019. Eu sei que as informações em si elas não têm muita coerência, mas o importante aqui é entender o conceito do tipo de variável determinado pelo usuário, ok? Bacana? Então vamos lá. Então uma forma da gente determinar isso, né, é declarar as variáveis da forma que está aqui, tá? Então, por exemplo, o ID é do tipo inteiro, modelo é do tipo string, né, ou seja, aceita texto ou aceita número, fabricante também do tipo string e data de lançamento do tipo date, ok? Então eu teria essas informações prontinhas aqui para poder inserir no meu banco de dados ou no meu Excel, ou ainda, né, se eu quiser verificar essas informações, eu posso dar um debug.print, ID, por exemplo, né, se eu rodar meu código aqui, opa, a gente não vai enxergar aqui porque a janela de imediata não está aqui. Se eu rodar o meu código aqui, a gente vai ver o ID igual a 1, né? Porque eu estou pedindo para mostrar o ID. Se eu quiser ver um outro código, colocar aqui, por exemplo, o modelo, pedir para rodar agora, então além do ID, eu estou enxergando aqui também o modelo do veículo, tá? Então, debug.print a gente consegue ver de uma forma rápida, assim como no Message Box. Legal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de trabalhar com essa estrutura dessa forma, eu vou inserir um novo módulo aqui, um módulo 2, e eu vou definir o meu tipo de dado, tá? Vou declarar meu tipo de dado. Então, ao invés de declarar dessa forma, a gente vai fazer de uma forma diferente. Então, eu vou vir aqui no meu módulo 2 e vou fazer aqui o seguinte, eu vou digitar type veículo, okay? E vou dar aqui um end type. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tipando, tá? Eu estou dizendo que o meu veículo ele tem o tipo que vai ser definido aqui embaixo. Então, quais as informações de veículo que nós temos? Nós temos lá o ID, que é a identificação, modelo, fabricante e a data de lançamento. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. O ID, eu vou declarar ele como inteiro. O modelo, eu vou declarar ele como string. O fabricante, eu também vou declarar como string nesse momento. E a data lançamento, eu vou declarar como date. Legal. Até aqui nada muda, certo? Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar alguns enters aqui. Eu vou até... vou dar alguns enters aqui. Agora eu vou declarar uma variável e vou chamar ela de v. Dim v. Só que o tipo dessa variável agora eu vou chamar de exatamente o tipo que foi declarado lá no módulo 2. Eu vou chamar ela de veículo. Então presta atenção agora. DIMV, vou voltar aqui para o IntelliSense passar a funcionar e vou chamar de veículo. Perceba que quando eu digitei veículo no meu IntelliSense aqui, ele mostrou para mim a janelinha, né, com as classes, métodos e propriedades que estão contidas aqui no VBA. E ele me trouxe também veículo, que é o quê? Que é um agrupamento dos tipos de dados
que eu acabei de fazer manualmente, ok? A partir desse momento, quando a gente digita a palavra V e coloca um ponto, olha que bacana, ele traz para nós aqui todas as informações que nós declaramos lá dentro do tipo veículo, que é a data de lançamento, o fabricante, o ID e o modelo. Legal? E cada uma dessas variáveis aqui, elas carregam com elas, né, o tipo de dado em que está declarado lá dentro. E como que a gente trabalha com isso aqui? Por exemplo, V, data de lançamento, ou então eu posso começar, né, colocar na mesma ordem. V.id, vou colocar aqui igual a 10, por exemplo. V.modelo, vou colocar aqui, por exemplo, um Fiesta. Opa, Fiesta. V.fabricante, o fabricante do Fiesta é a Ford. V.data de lançamento. Vamos considerar que, por exemplo, a data do lançamento do Ford foi dia 10 do Fiesta, né? Desculpa, de 2010, tá? Só para efeito de entender o conceito. Legal. Agora, da mesma forma que eu mostrei a informação aqui, eu quero mostrar a informação desse novo veículo. Eu faço a mesma coisa. Eu uso debug.print e peço para printar o v.id e peço para printar, deixa eu colocar um espaço aqui da mesma forma que eu coloquei do outro, e peço para printar o v.modelo. Vamos ver o que acontece. Ele ficou meio bagunçado aqui. Deixa eu deletar essa parte de baixo aqui e começar de novo. Porque primeiro ele vai printar lá em cima da forma antiga e depois vai printar da forma nova que nós fizemos. E tá lá, ó. Primeiro ele printou o ID 1 do modelo do veículo Palio, depois o ID 10 do veículo Fiesta. Então daqui para cima a gente está utilizando a forma antiga, né, anterior de declaração de variável, e aqui a gente está trabalhando com um tipo definido por nós, usuários. Legal? Essa é uma forma de trabalhar bem bacana que às vezes ajuda bastante o nosso dia a dia. Bacana. Só que tem uma coisa que a gente consegue melhorar aqui ainda, que é o quê? Por exemplo, ó, quando a gente fala de modelo de carro e fabricante, geralmente nós temos um padrão, certo? Então, vamos trabalhar aqui ó, com o fabricante. Né? O fabricante aqui eu trabalhei com o modelo de string, ok? Que é um modelo texto. Só que eu não quero toda hora ficar escrevendo o modelo do fabricante que eu tenho. Eu quero que apareça ele numa listinha para mim, numa listagem para eu simplesmente escolher. Para isso, eu vou declarar aqui o meu tipo de fabricante, né? Eu vou colocar como montadora. E para isso eu vou usar a declaração enum, tá? E aqui eu vou dar um end enum. E aqui dentro da minha montadora, eu vou carregar as montadoras que eu quero que apareça lá para mim. Por exemplo, eu quero que apareça Fiat, quero que apareça Ford, quero que apareça Chevrolet e quero que apareça, por exemplo, a Jeep. Só como exemplo, tá? Só para entender o conceito. Bacana. Se a gente voltar lá agora, o que vai acontecer? Ó, fabricante Ford, eu vou apagar aqui e dar um Ctrl Space. Ele continua não acontecendo nada. Por quê? Porque até agora eu não mostrei para o meu IntelliSense que o meu fabricante é do tipo montadora. E como que eu faço isso, Fernando? Ao invés de eu declarar aqui como string, eu apago e declaro esse aqui, esse modelo, como montadora. Perceba que ele vai aparecer aqui, ó, montadora. Tá? Agora, a partir desse momento, quando eu voltar lá no meu código e der um Ctrl espaço, olha que bacana, pessoal. O que vai acontecer aqui? Ele vai trazer para nós exatamente as montadoras que foram declaradas aqui, ó, na declaração enum, que é Fiat, Ford, Chevrolet e Jeep. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu vou colocar o Chevrolet aqui em cima só para ficar em ordem alfabética, mas isso não influencia em nada no momento, ok? Então vou voltar lá, vai aparecer Chevrolet, Fiat, Ford e Jeep. Ctrl espaço, Chevrolet, Fiat, Ford e Jeep. Bacana, né? Então o fabricante do Fiesta, quem que é? É a Ford. Basta clicar duas vezes aqui, ele já traz Ford para nós, ok? E nesse caso aqui não vai precisar das aspas, por quê?
Porque o fabricante agora, ele é um tipo de dado como montadora, que por sua vez, montadora, foi declarado como enum por nós aqui, tá? Então não precisa se preocupar com as aspas. Agora, olha que interessante. Se eu pedir para colocar aqui também o v ponto fabricante, olha o que vai acontecer agora. Eu vou adicionar aqui em cima também para ficar bem coerente a informação. Vou adicionar um espaço e vou pedir aqui o fabricante. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar primeiro um espaço e depois o fabricante. Eu vou apagar aqui só para a gente ver como que vai ficar e vou dar um play. Olha que interessante, pessoal. Ó, então, na primeira linha aqui, que é relativa ao primeiro tipo de declaração, ele mostra aqui o ID 1, que é exatamente aqui, Palio, que é o modelo acima, e Fiat, que é a fabricante que a gente declarou aqui manualmente, ok? Já aqui embaixo, ó, o ID número 10, o veículo Fiesta, e o nome do fabricante ele trouxe como 2. Por quê? Vamos voltar lá na declaração enum. Aqui na declaração enum, ó, perceba que o Ford está na terceira posição aqui, correto? Então o enum, assim como um array, ele sempre inicia na posição 0. Então aqui nós temos a posição 0, 1 e 2. É por isso que ele trouxe o número 2 aqui, quando eu pedi para mostrar. Aí você me pergunta, mas Fernando, como é que eu faço se eu quiser verificar o texto? Né? Eu quero ver textualmente que o fabricante é Ford. Para isso é simples, basta a gente fazer uma funçãozinha aqui. Tá? Então eu vou declarar uma função, function, e vou chamar essa função de nome montadora, por exemplo. Ok? Para mostrar um texto, então, basta a gente montar essa função. Eu chamei ela aqui de nome montadora, passando um valor, que esse valor tem que ser do tipo montadora, que é o tipo de dado que nós utilizamos no enum, ok? Então vamos lá. Então aqui como que vai ser essa função? Select case valor. Eu errei no select case valor. E aqui eu já vou fechar com end select. Legal. Então case, caso o valor seja Fiat, deixa eu copiar aqui para agilizar, nome montadora retorna Fiat. Vou copiar as linhas agora. Caso seja Ford, nome valor retorna Fiat. Caso seja Ford, nome valor retorna Ford. Caso seja, deixa eu ver as outras que nós colocamos aqui, Chevrolet, Fiat, Ford e Jeep. Então aqui na primeira é Chevrolet, então retorna Chevrolet. A segunda é Fiat, então retorna, deixa eu baixar isso aqui, Fiat. Caso seja Ford, então retorna Ford. Caso seja Jeep, a gente já vai arrumar essa estrutura aqui para ficar mais fácil de ler, vai retornar Jeep. E se não for nenhuma dessas, nós temos que colocar aqui um case else, né? Nome montadora, nós chamamos de montadora não identificada. Certo, bacana. Agora deixa eu só arrumar isso aqui para ficar mais fácil de ler. Ok? A gente, quando está programando, tem que se preocupar com isso também, com a leitura, porque na hora de dar manutenção isso facilita bastante. Legal. Beleza, então, conforme eu falei, ele está mostrando aqui, na verdade, o índice desse
dessa opção que a gente selecionou, né? Ford aqui, ele está no índice que corresponde ao enum. Então, só que na verdade a gente quer mostrar o nome, né? Eu preciso que mostre o nome da minha montadora. Então, para isso a gente monta essa funçãozinha e eu chamo essa função aqui com o passando, né, o V fabricante, que por sua vez está retornando o valor Ford, ok? Então agora eu vou dar um play aqui. E olha lá, olha que bacana, pessoal. Agora está chamando o Ford, ao invés de chamar o número 1. Legal? Eu vou remover aqui, para a gente ver como fica, ó. E vou apagar aqui também, tá? Apaguei. Então primeiro ele vai passar o Fiat lá em cima e vai trazer o Fiesta como número 2, certo? Agora eu vou passar a função aqui, porque eu quero que retorne para mim o texto, né, o nome da montadora e não o número do índice. Então eu passo a função nome montadora, e essa função ela requer um argumento, que é justamente o V fabricante, que a gente passa aqui. Então agora eu vou apagar de novo. Não, vou manter aqui e vou dar um play. Ele vai trazer novamente Fiat, e dessa vez, ao invés de trazer o índice número 2, ele trouxe o nome Ford. Legal? Vamos mudar aqui então? Vamos supor que nós tenhamos aqui um Renegade, tá? E o Renegade, ele é fabricado pela Jeep. Se eu pedir para dar um play, legal, ele trouxe o Palio, que é aquele lá de cima, trouxe o Renegade, que é fabricado pela Jeep. Legal? Então o nosso enum está funcionando, nossa funçãozinha aqui está recebendo o valor e retornando o nome correto da montadora. E por hoje é isso, pessoal. Queria pedir para vocês compartilhar esse vídeo, compartilha com seus amigos, distribui na rede social. Se você acha que ajudou você, que você aprendeu, que tem um valor, compartilha para me ajudar a crescer no canal. Se você acha que não está legal, que tem alguma crítica, coloca aqui embaixo nos comentários para que eu possa corrigir e que eu possa crescer, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.